Paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Gustavo de Fábio, eu sou líder de treinamento da Rede de Jovens e hoje convido vocês a ler comigo o livro de Ezequiel, do 31 ao 35. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao faraó, irei do Egito à sua multidão. A quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo topava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o içou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque sua raiz estava junta às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele, na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura. Eu o entregarei na mão de mais poderosa nação, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixarão cair. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra, e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que nascem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com que descessem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, consolavam na terra mais baixa. Também com ele descerão ao inferno, e juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram de seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das ações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza, entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. No meio dos incircuncisos, já serás com os que transpassados à espada. Este é Faraó, e toda a sua multidão diz: o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano do 7º, no mês do 7º, ao primeiro do mês, vejo a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito,
E dize-lhe, semelhante eras um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e cujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apegando-se-te eu, cobrirei os céus, e engrandecerei as suas estrelas, ao sol, e encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixarás resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levantar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecem. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremem em grande maneira. Quando eu brandir a minha espada entre o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Nem as turbará mais pé de homem, nem as turbará unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como um azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tomar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão sobre o Egito, e sobre toda a sua multidão assim lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano do 10º ao 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a elas filhas das nações magníficas, a terra mais baixa aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce à direita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram transpassados à espada. Eles cairão, a espada, ela está entregue. Arriscai-te-á e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe farão desde o meio do inferno, juntamente com os que socorrem. Descerão e estão lá os incircuncisos, transpassados à espada. Ali está Assur, com toda a sua ajuntamento em redor dele. Estão os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada os que tinham causado espantos na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles descem incircuncisos as mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama. Entre toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com o que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali estão Mazeque e Tubal, com toda a sua multidão ao redor deles.
estão os sepulcros. Todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram do circunciso, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e já serás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos, os que foram transpassados à espada. Estes já jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo poder. E jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus meu espanto na terra dos viventes, pelo que já será no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um deus dos seus termos, e os constituir por sua atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, e seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada não vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu quiser o ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na tua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevariciações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viverão então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da tua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da tua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confinando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás,
Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pegando o furtado, andando nos estudos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó a casa de Israel. E sucedeu que, no ano 17º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possui esta terra, mas nós somos muitos. Essa terra nos foi dada em possessão. Dizendo-lhes: portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantais os olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós sois tribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiveram em lugares desertos cairão à espada, e os que estiver sobre a face do campo, o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiveram em lugares fortes e em cavernas morrerão da pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e acessará sobre a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por ele. Então souberão que eu sou o Senhor. Quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam-se com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apresentais as ovelhas. A fraca não fortalestes, e a doente não a curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tomastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor.
e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Pois se apacentam a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e a todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos dos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E, quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno. Entre carneiros e bodes, acaso não vos basta pastar ao bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameiais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões e com as vossas pontas, e escorneais todas as fracas até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina. E eu julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e elas as apacentará. O meu servo Davi é que as dá de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse: E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com toda a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente, e dominarão nos bosques. E elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se sirvam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera. Da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante.
e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o seu povo. A casa de Israel diz, ó Senhor Jeová: Vós, pois, ó filhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém, irmãos? Vamos encerrar então agora com uma oração. Senhor Deus e Pai, meu Deus, somos gratos a Ti, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, meu Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Tua palavra, meu Deus. Pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito, meu Deus, possa nos guiar, possa nos abrir os nossos olhos, meu Deus, nos trazer entendimento, meu Deus. E que nós possamos, meu Deus, sempre caminharmos em Teus caminhos. E que o Senhor não venha nos afastar, não venha se afastar de nós, Senhor, meu Deus. Assim nós pedimos e agradecemos em Teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.